O chassi 3241, segundo registros que circulam em arquivos locais e nas memórias familiares, era tratado com carinho quase custodial. Havia fotos de festas, pequenos almoços e idas ao cartório em que o carro aparecia como companheiro constante. O brilho do verniz, o cheiro do couro novo no acabamento do banco dianteiro, o painel simples com manômetros redondos, a alavanca da marcha sempre bem polida. Na noite em que desapareceu, vizinhos e empregados da fazenda lembraram, nos relatos recolhidos à época, de uma saída sem pressa. Osvaldo saiu sozinho, dizendo que faria um serviço rápido e voltaria para o jantar. Era um percurso rotineiro. Estrada de terra, algumas curvas, um trecho de serra baixa e então a reta que levava a Jaú. Testemunhas o viram partir, 2 trabalhadores no pátio o despediram e um carreteiro afirmou tê-lo acompanhado por alguns minutos na estrada até a sombra da senzala. Tudo à primeira vista parecia normal. E foi exatamente essa normalidade que transformou o silêncio em pergunta. Por que um homem conhecido por suas atitudes previsíveis simplesmente desapareceria de maneira tão completa? Acontece que, em 1954, as ferramentas de investigação em áreas aquáticas eram rudimentares. A polícia local, sob o comando do delegado Antônio Moreira Pinto, mobilizou a comunidade. Equipes de busca, cavalos, barcos rústicos e homens com cordas que sondavam margens e pontos rasos. No inventário de equipamentos não havia sonar, não havia mergulhadores especializados. Havia esforço comunitário e improviso. Relatos da época, termos que hoje soam quase como testemunhos de uma era anterior, descrevem longas noites de vigília à beira do rio, lanternas que riscaram a água sem encontrar resposta e tentativas de içar objetos com ganchos amarrados a bordas de barcos. Foi durante essas buscas que o nome de Valdomiro Augusto, um pescador da região, ficou marcado na história oral do caso. Valdomiro estava naquela estrada, subindo de volta para sua casa após uma pescaria noturna, quando ouviu alto e seco o que descreveu como um splash, o som de algo grande caindo na água. Disse-se que ele parou, olhou para o escuro e naquela noite sem luar não encontrou nada além do silêncio que se seguiu. O relato de Valdomiro chegou à delegacia. Foi anotado, considerado e, por algum motivo que hoje parece uma impotência da técnica mais do que falta de empenho humano, não foi suficiente para guiar um achado. Enquanto as buscas terrestres e ribeirinhas se sucediam, a família enfrentava o que a sociologia do luto chamaria de luto ambíguo, uma dor sem corpo definido, uma ausência que não recebia a confirmação de um fim. Carmela, com a fé costurada nas rotinas cotidianas, continuou a cuidar da casa e das contas. Os filhos cresceram, carregando a sombra de um pai que havia saído e deixado espaço. As conversas na sala da cidade, boatos, especulações, relatos de avistamentos de um carro azul em estradas vizinhas, alimentaram uma mitologia que, para a família, era apenas uma tentativa de preencher um vazio. O processo investigativo se estagnou por razões práticas. Arquivos da delegacia registram inquéritos abertos e revistos, pedidos de diligência enviados às cidades vizinhas, tentativas de localizar autos do registro do veículo na época. Documentos históricos são fragmentos, não um arquivo único, apontam o chassi 3241 como pertencente a Osvaldo, indicado em registros de propriedade e em notas de compra e manutenção guardadas por Carmela. Mas a geografia do desaparecimento e a tecnologia do momento conspiraram contra o encontro de evidências irrefutáveis. O leito do rio permaneceu calado. A narrativa então ganha um interregno inexpugnável. Entre 1954 e o início da década de 1960, a região passa por uma transformação que apagaria do mapa muitos vestígios do passado. Na virada dos anos 60, o país investiu em um ciclo de obras hidroelétricas e de aproveitamento de recursos hídricos. A usina de Barra Bonita foi projetada e construída entre 1963 e 1964, formando uma represa que inundaria vales, caminhos, pontes e, o que era mais relevante para o caso, antigos leitos de estradas secundárias, onde carros e pertences poderiam repousar por décadas sob água fria e lama.
Para famílias que buscavam restos ou respostas, a inundação foi duplamente cruel. Por um lado, apagou vestígios que poderiam ter sido localizados ao longo das margens. Por outro, conservou aquilo que já estava abaixo da superfície, como se a água tivesse tombado o passado numa cápsula selada. A ideia de que a represa poderia ter preservado um carro, um objeto, algum pedaço do quebra-cabeça, ficou, ao longo dos anos, no limiar entre rumor e hipótese plausível. Era uma explicação que os mais céticos rejeitavam como invenção dos que amavam construir narrativas trágicas. Para os mais esperançosos, representava uma espécie de promessa. Se algo havia sido perdido nas curvas antigas, poderia, um dia, ser reencontrado, preservado pelo frio da água e pelo lodo que, paradoxalmente, preserva tanto quanto apaga. Décadas passaram. Filhos cresceram, alguns partiram, e a memória do desaparecimento de Osvaldo entrou na categoria que os historiadores chamam de memória local, um conjunto de eventos que moldam a identidade de uma comunidade, mas que, por efeitos do tempo, vão assumindo contornos de lenda. A falta de respostas oficializou a incerteza. Sem cadáver, sem prova concreta, não houve sepultamento, não houve encerramento. A família sabia que vivia em suspensão, um lugar onde se pode amar e lembrar sem a consolação de um ponto final. Por isso, quando, em outubro de 2023, 3 pescadores encontraram o DKW no fundo da represa, a notícia reverberou além do pequeno círculo de Barra Bonita. Não era apenas o resgate de um automóvel antigo. Era a reabertura de uma ferida que jamais cicatrizou de verdade. O DKW azul celeste, assim que emergiu da lama e foi içado pela guindaste improvisado que a prefeitura mobilizou, revelou detalhes que pareciam saídos de uma vitrine congelada no tempo. O volante com volante de borracha antigo, os cromados corroídos pelo tempo, a placa traseira que, apesar do desgaste, ainda carregava marcas reconhecíveis. E, no banco dianteiro, algo que deixava claro por que as veleidades e as memórias da família não podiam ser facilmente encerradas. Havia sinais de ocupação, objetos pessoais em posições que falavam de uma vida interrompida no trajeto. As primeiras avaliações no local seguiram protocolos simples de preservação, isolamento da área, acionamento da perícia de São Paulo e transporte do veículo até um galpão onde uma equipe preliminar poderia examinar sem pressa. O carro foi identificado pelo chassi 3241, número que em arquivos e listas de propriedade estava associado ao nome de Osvaldo. Para quem conhecia a família e para historiadores do automóvel, o DKW não era apenas um objeto, era um documento material que ligava passado e presente. Na ausência de tecnologia avançada, o próprio chassi tornou-se prova inicial de uma ligação que, após décadas, passaria a ser verificada por meio de exames. Mesmo antes da perícia formal, a notícia se espalhou. Jornalistas locais, repórteres de história e entusiastas de carros antigos chegaram à cidade. Filas se formaram no pátio onde o veículo aguardava análise e moradores que, em seus jovens anos, lembravam de ver o DKW circulando nas estradas se aproximaram como se quisessem tocar não só a lata, mas a memória que o carro guardava. Ao mesmo tempo, familiares, agora senhores e senhoras que viviam com a incerteza há décadas, foram acionados com delicadeza. Havia na cidade um reconhecimento de que a descoberta não traria apenas respostas, traria um modo de revisitar a dor, possivelmente transformá-la e, ao mesmo tempo, reabrir feridas antigas. Quem acompanhou a chegada do carro ao galpão descreveu um ambiente de respeito e expectativa. O veículo, coberto ainda por camadas de lodo, era manuseado por peritos e por homens do patrimônio que sabiam distinguir entre valor histórico e valor afetivo. Enquanto esperavam os exames, houve um tempo de silêncio, de memórias trocadas, de fotografias antigas exibidas em celulares e de histórias sussurradas sobre a figura de Osvaldo. Era impossível separar o objeto da pessoa que aparentemente havia ocupado aquele banco dianteiro. Mas nem tudo ali era narrativa afetiva. Havia também procedimentos técnicos que precisavam ser obedecidos. As primeiras tarefas da equipe que chegara envolviam catalogar o estado do carro, identificar o chassi e recolher qualquer documento que pudesse ter permanecido no interior. Ao abrir a porta, os investigadores preservaram a cena com cuidado, registrando cada posição e cada item encontrado. Entre papéis envelhecidos, uma carteira com documentos antigos foi recolhida e colocada em armazenamento por uma equipe especializada.
Objetos de lata, um pequeno brinquedo, itens que pareciam cotidianos, foram fotografados e catalogados como evidência material que poderia ajudar a fechar o ciclo de dúvidas. No entanto, parte essencial da investigação ainda estava para vir. Um encontro entre ciência forense e engenharia mecânica precisava ser estabelecido para responder a duas perguntas centrais. Havia sinais externos que pudessem indicar causa do acidente? E os restos encontrados no banco dianteiro eram compatíveis com a identidade que os documentos sugeriam? Ainda que o chassi 3241 ligasse o DKW a Oswaldo no universo dos registros, a identificação final dependia de procedimentos mais delicados e da análise do que o tempo e a água haviam preservado. Enquanto a equipe técnica se preparava para as avaliações, uma questão pairava sobre todos. Como a máquina do tempo que foi à represa guardou aquilo por tanto tempo? Era um misto de acaso e de preservação natural, de camadas de lama que selaram o objeto e de água fria que retardou a decomposição. A água de Barra Bonita fizera do carro uma cápsula do tempo, mas cápsulas não contam histórias completas por si, elas apenas preservam fragmentos que precisam ser lidos com método. Leitores experientes, como arqueólogos ou peritos, sabiam que cada objeto dentro do carro poderia dizer algo. A posição da chave, as marcas de ferrugem, a ausência ou presença de danos na carroceria. O conjunto desses detalhes seria o mapa que levaria à reconstrução dos últimos momentos antes do desaparecimento. Porém, naquele ponto da narrativa, o que mais surpreendera a comunidade e os familiares era a materialidade do reencontro. Para Carmela, que há anos carregava memórias e fotografias, ver o carro era a confirmação de que algo, de fato, havia acontecido naquela curva da estrada. Para os filhos, ainda que o tempo tivesse feito o papel de amortecedor, a visão do DKW suscitava uma mistura de alívio, perplexidade e tristeza. Teria sido um acidente estúpido, um problema mecânico conhecido ou um conjunto de circunstâncias que juntas empurraram um homem comum para dentro de uma água que guarda segredos? As perguntas até então eram abordadas com prudência por quem sabia do perigo de conclusões apressadas. Procura-se em reportagens como esta a tentação romanceadora de preencher lacunas com o imaginário. No entanto, a descoberta do carro lançava uma nova luz sobre velhas hipóteses, obrigando peritos e historiadores a rever com ferramentas contemporâneas aquilo que a comunidade havia aceitado como incerto. O período imediatamente após o resgate passou a ser de preparação. Um laudo pericial mais detalhado precisaria ser solicitado com especialistas em criminalística e em mecânica automotiva. A investigação exigiria sequência. O exame do chassi, a análise de qualquer documento pessoal encontrado, estudos de solo para verificar o ponto exato onde o carro entrou na água e entrevistas com moradores mais antigos que talvez lembrassem de ruídos ou de relatos nunca formalizados. Partes do quebra-cabeça estavam disponíveis, outras precisavam ser extraídas com cuidado. A narrativa volta então por um momento ao passado, para mostrar que muitos haviam tentado, sem sucesso, encontrar pistas. Em 1954, o trabalho do delegado Antônio Moreira Pinto esbarrava em limitações tecnológicas, mas não em vontade. Os registros da época mostram diligências feitas com os meios que se tinham, busca por boias, rastreamento de trilhas, interrogação de motoristas que faziam a ligação entre fazenda e cidade. E, importante, mostra também que a comunidade não havia simplesmente esquecido. Muitos vasculharam estradas, ouviram boatos, revisaram memórias. A memória coletiva sempre manteve a história viva, mesmo quando os arquivos oficiais arrefeciam. Do ponto de vista técnico, o DKW-VMAG tinha características que, hoje, seriam consideradas em qualquer investigação de acidente. Coluna de direção simples, fixações de suspensão menos robustas que as de veículos modernos e um comportamento um pouco mais imprevisível em trechos de barro e água. Mas é preciso dizer com clareza que, naquele momento da narrativa, antes de qualquer laudo recente, não se pode afirmar o que aconteceu. O que existe são hipóteses que a engenharia e a perícia poderiam confirmar ou afastar.
Havia relatos antigos, por exemplo, de recalls ou trocas de peças em lotes de DKW, documentos históricos que apontam para incidentes associados a falhas mecânicas em modelos da época. Entretanto, qualquer relação direta com o caso de Oswaldo exigiria documentação específica, análise do veículo e contraprova técnica. Naquele intervalo entre o reencontro e a análise, a cidade passou por uma transformação simbólica. Ruas que antes comemoravam festas agora falavam do reencontro. Placas de carros antigos surgiam em fachadas junto a consignas de respeito. O Museu Histórico de Jaú, que há anos preservava exemplares de automóveis e memórias da região, manifestou interesse em incluir o DKW como peça de exposição temporária, não como troféu, mas como testemunho. A ideia de conservar o veículo num lugar público surgia não apenas como exibição de raridade, mas como um memorial que poderia permitir às gerações entenderem o que uma tragédia não resolvida faz ao tecido social. Mesmo assim, permanecia uma pergunta central que pulsava no ar frio do galpão. Será que o reencontro do DKW transformaria a incerteza em uma resposta definitiva? Ou traria apenas mais perguntas, exigindo que alguém explicasse tecnicamente como um carro pode desaparecer e permanecer invisível por décadas sobre o leito da represa? As etapas seguintes, que envolveriam exames laboratoriais e análises de DNA na eventualidade de confirmação de restos mortais, estavam por vir. Peritos precisariam ser acionados formalmente. Laudos precisariam ser redigidos e assinados por especialistas com credenciais. Até lá, Barra Bonita vivia um tempo de expectativa. Moradores traziam fotos antigas para comparar com o que estava sendo encontrado. Filhos e netos discutiam com cautela possíveis desfechos. O achado de 12 de outubro tinha reativado uma história que muitos julgavam encerrada e colocado na mesa da cidade um convite: olhar para o passado com olhos de ciência, para que a verdade, quando vinda, fosse reconhecida e, quem sabe, devolvesse aos que esperaram décadas algum tipo de reconhecimento. No final daquele dia de retirada, o DKW, agora fora da água, jazia sobre um leito improvisado de madeira e lonas. Pessoas que se aproximaram mantinham distâncias respeitosas. Em algumas faces, a ruína do metal parecia gerar compaixão, em outras, uma espécie de alívio contido. O carro era uma peça de museu e de investigação ao mesmo tempo. Lá dentro, papéis amassados e objetos corroídos seguravam histórias de estrada. Lá fora, a represa continuava seu espelho quieto, sofrendo o abandono por um momento, como se, por um instante, quisesse devolver aquilo que havia guardado por tantos anos. Ao cair da tarde, com o veículo vigiado por um pequeno cordão de policiais e técnicos, os passos da cidade retomaram a rotina, agora com um novo assunto a permear conversas. Para muitos, a descoberta era a prova de que o passado, por mais enterrado que pareça, pode ressurgir de maneiras inesperadas. Para outros, era o prelúdio de um processo que precisava de lenta e rigorosa decifração. E enquanto isso, em um dos cantos do galpão, um envelope envelhecido, encontrado sobre o banco do motorista, aguardava ser cuidadosamente aberto por quem tinha autoridade e técnica para interpretar suas marcas. O envelope não precisava falar alto para fazer corações acelerarem. Sua existência lembrava que a memória se materializa em objetos e que a ciência, quando devidamente aplicada, pode transformar esses objetos em respostas. Qual seria o próximo passo da perícia? Como o exame da coluna de direção poderia confirmar ou afastar uma falha mecânica como causa do provável acidente? Essas eram perguntas que se colocavam com a urgência de quem precisa de certezas, sem que a pressa destruísse a investigação. No galpão, ao som de vozes contidas e de passos cuidadosos, o DKW permanecia imóvel, uma cápsula azul que guardava segredos. A represa retomou seu silêncio do lado de fora, e a cidade, por ora, aprendeu que a água não apenas apaga, às vezes ela preserva e devolve. A história, que começara com um homem que sumiu em 1954, estava, enfim, sendo contada outra vez, com mais elementos e com a possibilidade de respostas que até então haviam permanecido no reino das interrogações. O envelope, quando finalmente aberto por uma técnica do Instituto de Criminalística, revelou mais do que papel amarelado. Havia uma pequena carta dobrada, escrita com a letra miúda de uma mulher que, há quase 7 décadas, guardava a rotina do lar. Era uma anotação simples, poucas palavras de intimidade e lembrança, que a família reconheceu imediatamente como sendo de Carmela.
O bilhete, colocado junto a um documento de identidade e a alguns papéis do carro, não resolveu o mistério, mas confirmou, de modo quase doméstico, que aquele banco dianteiro havia abrigado de fato a vida e os hábitos de uma família que passou décadas em suspenso. A sequência, então, se desenrolou em capítulos técnicos e humanos. O carro foi levado ao laboratório de perícia, as peças foram fotografadas e medidas, e o que estava dentro do DKW, carteira, cartas, um pequeno brinquedo de lata, passou por catalogação pormenorizada. Em paralelo, as amostras colhidas junto à ossada foram encaminhadas para análises de DNA e exame antropológico, enquanto peritos mecânicos iniciavam uma inspeção detalhada da coluna de direção, do mecanismo de direção e das partes que, teoricamente, poderiam explicar uma perda súbita de controle. O perito criminal Rodrigo Mendes Torres, responsável pela coordenação dos exames de identificação, apresentou o primeiro conjunto de conclusões com a clareza que o caso exigia. Segundo ele, a ossada encontrada no banco dianteiro era compatível com o perfil biológico esperado para Osvaldo: sexo, estatura estimada e traços que bateram com registros odontológicos quando disponíveis. O laudo antropológico, completou Rodrigo, não identificou sinais consistentes de violência externa na superfície óssea, um quadro que, na linguagem forense, afastava indícios de agressão deliberada, mas que não eliminava outras formas de trauma capazes de acontecer num impacto. Complementando o trabalho antropológico, a equipe de genética conseguiu uma correspondência de DNA com amostras de familiares diretos, o que encerrou a dúvida científica sobre a identidade. A confirmação final, portanto, veio da conjugação entre chassi, 3241, documentos encontrados no interior do veículo e a comparação genética detalhada conduzida em 2023. Ao mesmo tempo, o perito mecânico Fábio Augusto Pires tomou para si a tarefa de explicar o que se passara com o automóvel. Fábio descreveu em termos simples e didáticos o que seu exame havia revelado. A coluna de direção apresentava sinais de ruptura localizada, numa região definida de junção da haste com o conjunto de engrenagens. Segundo ele, tratava-se de uma falha compatível com um processo de fadiga e corrosão ao longo do tempo, agravada por um projeto original menos robusto, características comuns a muitos veículos daquela geração, conforme documentos históricos consultados. Não se trata de uma peça que cede de repente sem sinais prévios, disse o perito, mas sim de um ponto que, ao longo de uso e sob condições severas de poeira, lama e manutenção nem sempre ideal, pode desenvolver uma falga que acaba culminando em perda de comando sobre as rodas. Fábio deixou claro o cenário que sua perícia apontava: uma perda súbita de controle da direção, sem que houvesse necessariamente uma ação humana criminosa por trás. Numa estrada de terra com curvas, trechos de serra e pontos de visibilidade reduzida, exatamente o perfil do trajeto entre a fazenda São Bento e Jaú, a colisão contra uma vala, a saída de pista numa curva ou a direção que puxa para um lado após a ruptura poderiam facilmente resultar no deslocamento do carro em direção ao leito do antigo córrego, hoje coberto pela represa. O carro, uma vez entrando na água, afundaria rapidamente devido ao peso combinado de água e lama. A visibilidade seria mínima e a possibilidade de escape diminuiria drasticamente. Esses fatores, alinhados, ofereceram uma explicação técnica coerente com as evidências materiais encontradas. A perícia procurou, porém, evitar assertivas absolutas. Fábio destacou que, embora a ruptura na coluna de direção fosse suficiente para provocar perda de controle, a reconstrução completa dos últimos instantes depende de um conjunto de dados. Marcas no asfalto antigo, quando localizadas por sondagem, posição exata do veículo em relação à margem, simulações dinâmicas e comparações com episódios semelhantes extraídos de arquivos históricos. Ainda assim, a repetição de falhas semelhantes em modelos da época e o estado observado na coluna de direção do chassi 3241 tornaram plausível a hipótese de acidente mecânico involuntário. Do ponto de vista investigativo, aquele conjunto de conclusões trouxe uma certa autoridade para encerrar partes do velho inquérito, mas não para apagar de imediato a complexidade do sofrimento humano que acompanhou a família da vítima. A confirmação científica permitiu que a família solicitasse oficialmente a liberação do corpo para sepultamento, um processo que, por si só, já representava o fim de uma etapa de incerteza.
A identificação devolveu à família o que a sociologia chama de atributo de encerramento, a possibilidade de dar um nome a uma perda, de realizar um rito de passagem e de enterrar, finalmente, um corpo que por décadas havia sido apenas uma ausência. A cerimônia de sepultamento foi organizada com discrição e respeito. Familiares e amigos, muitos já envelhecidos pela espera, compareceram em número reduzido, segundo o desejo daqueles que queriam preservar a solenidade de momentos íntimos. Helena, filha de Osvaldo, estava entre os presentes. Ela, que durante toda a vida carregara imagens e lembranças do pai, falou de modo contido. Não era só um carro, disse ela, era parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Ver tudo aquilo trouxe tristeza, mas também um alívio estranho, uma resposta que demorou quase 70 anos para chegar. A cerimônia teve tom de conclusão, mas também de abertura. Reabrir a narrativa significou revisitar dores que se estabilizaram em luto ambíguo e agora ter a chance de transformá-las em memória com lugar definido. Para o filho mais velho, Osvaldo Júnior, a identificação representou mais do que um desfecho técnico, trouxe o peso e o alívio de uma vida inteira de incertezas. Nos meses que se seguiram ao sepultamento, relatos públicos e privados indicaram uma mudança visível em seu semblante, uma espécie de paz truncada pela intensidade dos anos. Em 2024, o falecimento de Osvaldo Júnior foi noticiado como um evento que encerrou, de alguma forma, o ciclo familiar que se iniciou com o desaparecimento. Amigos próximos e vizinhos interpretaram sua morte posterior como a consequência de uma vida marcada pelo trauma prolongado. Dizia-se que a confirmação da identidade do pai havia lhe concedido um repouso emocional, ainda que breve. A narrativa familiar, assim, ganhou uma página final carregada de humanidade e melancolia. Além do impacto íntimo, a descoberta reverberou em esferas públicas. Autoridades locais e estaduais acompanharam de perto as conclusões dos peritos e, diante da constatação de que um acidente mecânico em águas pode ficar sem solução por falta de recursos, anunciou-se uma mudança de políticas. Surgiu então a iniciativa batizada pela imprensa como Operação Osvaldo, um programa intermunicipal focado em buscar, mapear e tratar com prioridade denúncias e desaparecimentos em áreas de águas interiores. A operação previu um investimento em sonares, em formação de equipes de mergulho forense, no estabelecimento de protocolos de preservação de cena subaquática e em convênios com institutos de criminalística regionais. Segundo representantes das prefeituras envolvidas, a ideia era evitar que casos semelhantes, pessoas desaparecidas em áreas alagadas e esquecidas, ficassem sem respostas por razões puramente estruturais. A Operação Osvaldo também trouxe à tona a necessidade de coordenação entre órgãos. Como registrar um desaparecimento em área que ao longo dos anos foi inundada? Como resgatar provas quando os arquivos originais da época foram dispersos ou perdidos? Em resposta a essas perguntas, arquivos municipais se mobilizaram para digitalizar e centralizar documentos antigos, e houve uma tentativa de cruzar registros de propriedade veicular com documentos cartoriais e listas de manutenção de empresas automobilísticas da época. Especialistas em segurança pública e historiadores locais foram consultados para montar protocolos que considerassem tanto a dimensão humana do desaparecimento quanto as dificuldades técnicas de busca em ambientes aquáticos. No campo do patrimônio automotivo, o chassi 3241 e o próprio DKV receberam atenção especial. O Museu Histórico de Jaú manifestou interesse em receber o veículo como peça de memória coletiva. Para a direção do museu, explicou-se a proposta como uma forma de expor não só a raridade mecânica, mas também a narrativa civil e familiar que o carro carregava. Houve debate sobre restauro versus conservação. Restaurar o DKW implicaria devolver-lhe uma aparência de novo, apagando em parte as marcas do tempo. Conservar, por outro lado, preservaria as camadas de lodo e corrosão, como testemunho material do que a água fez ao corpo do carro e ao seu ocupante. A família, consultada, optou por uma decisão que equilibrou respeito e memória. O veículo seria tratado para garantir sua integridade física e depois exibido com placas informativas que contassem a história do desaparecimento de 1954 e da descoberta de 2023, sempre com o tom comedido que o caso exigia. A exposição, quando aberta ao público, provocou sortes variadas de emoção. Para alguns, o DKW era uma joia de engenharia antiga. Para outros, era um memorial que lembrava a vulnerabilidade da vida cotidiana.
Entre visitantes, discutia-se sobre a tecnologia do tempo, o motor dois tempos, a simplicidade do painel, a coluna de direção e sobre como estruturas aparentemente triviais podem ter consequências dramáticas. O museu procurou contextualizar a peça com documentos, fotografias antigas de família, com permissão dos herdeiros, e painéis que explicavam, com linguagem acessível, como falhas mecânicas podem se agravar em ambientes hostis, como estradas de terra molhada ou trechos sem acostamento. O caso também alimentou debates sobre responsabilidade administrativa, não no sentido de atribuir culpa a uma empresa sem provas, mas no plano da prevenção. Fabricantes e órgãos reguladores, argumentaram especialistas, precisam documentar e comunicar recaus e falhas com diligência, e sistemas de notificação de risco devem ser eficazes para que proprietários e oficinas conheçam procedimentos preventivos. Documentos históricos consultados pelos jornalistas apontaram que modelos antigos, incluindo alguns lotes de DKW, foram alvo de revisões técnicas ao longo dos anos, mas a relação direta com o acidente de 1954 só poderia ser estabelecida por estudos técnicos robustos. Foi esse o tom predominante nas análises públicas: cautela, técnica e ênfase em prevenção, não acusação leviana. No lado comunitário, o episódio reacendeu memórias e histórias que haviam se tornado parte do imaginário local. Histórias de trajetos perigosos, de curvas traiçoeiras que os mais velhos lembravam de evitar, circularam em rodas de conversas. Alguns moradores recordaram outros desaparecimentos e incidentes com veículos que, por sorte distinta, haviam resultado em resgate rápido. O contraste entre um desfecho rápido e o desaparecimento que perdurou por décadas tornou mais evidente a necessidade de infraestruturas de busca em ambientes aquáticos. Houve também lições práticas que emergiram das conclusões da perícia. A explicação mecânica, uma ruptura na coluna de direção por fadiga e corrosão, trouxe à tona a importância da manutenção preventiva, especialmente em veículos antigos usados em ambientes agressivos. Profissionais da área recomendaram inspeções periódicas da coluna de direção, das fixações e dos engates universais, além do uso de graxas e proteção anticorrosiva em regiões de poeira e barro. Essas recomendações, embora comuns entre entusiastas de carros antigos, ganharam maior circulação graças à visibilidade pública do caso. No campo jurídico, o fechamento técnico do caso por perícia não implicou em responsabilidade criminal para terceiros. A conclusão apontou para um acidente mecânico, e a delegacia local, respeitando a atribuição pericial, arquivou a investigação por não haver elementos que indicassem crime. Esse procedimento foi explicado por autoridades à imprensa com a mesma serenidade com que os peritos tinham apresentado seus laudos. O resultado forense, somado às evidências do local e ao histórico do veículo, não apontavam para a ação deliberada. Essa clareza processual trouxe algum conforto institucional e, em termos práticos, permitiu à família realizar o sepultamento e começar etapas de reparação simbólica. Mas a repercussão mais duradoura talvez tenha sido a transformação do luto em memória pública. A história de um homem que sumiu em 1954 deixou de ser apenas uma dor privada para ganhar um lugar na memória coletiva da região. O DKW, agora exposto, funciona como um lembrete da fragilidade humana diante do acaso e da eficiência tardia da ciência quando a tecnologia e os recursos aparecem. Para historiadores e sociólogos, o caso é também um exemplo de como a modernização, no caso a construção da represa, pode selar traços do passado, preservando objetos e, ao mesmo tempo, apagando contextos que facilitariam explicações imediatas. O relato do perito criminal Rodrigo Mendes Torres sobre a identificação final teve efeitos práticos. Além do sepultamento e do encerramento formal do processo, serviu como base para um movimento por melhores práticas de preservação documental. Arquivos municipais, ministeriais e de empresas privadas foram instados a sistematizar registros de propriedade veicular e de manutenção, para tornar mais simples o trabalho de identificação em casos futuros. A conjuntura entre memória privada e pública passou a exigir políticas capazes de articular ciência, patrimônio e atenção à dor das famílias. Para a comunidade de Barra Bonita e arredores, o caso virou objeto de conversas que misturavam tristeza, alívio e reflexão. Houve quem visse na história uma lição de humildade frente ao imponderável. Houve quem observasse o poder da ciência em dar nome ao que antes era apenas ausência. A represa, por sua vez, continuou a ser aquilo que sempre foi, um espelho d'água que guarda memórias escondidas, usos econômicos e paisagens sociais. Para alguns, o corpo de água foi transformado numa metáfora viva,
Um lugar onde o tempo e a matéria se encontraram para selar, por décadas, uma resposta que só emergiu quando tecnologia e acaso se alinharam. No encerramento da investigação pública, os especialistas convocaram a sociedade para uma leitura mais ampla do episódio. Eles lembraram que a tragédia de um desaparecimento prolongado exige sistemas institucionais capazes de responder com rapidez e técnica. Que a memória familiar, por sua vez, merece ser tratada com respeito, evitando apropriações sensacionalistas. E que, por fim, a preservação do patrimônio, sejam carros, seja documentos, tem implicações humanas profundas. Um objeto pode ser a chave para encerrar uma história de ausência. A exposição do DKV no museu, o sepultamento da ossada identificada como de Oswaldo, a Operação Oswaldo e as mudanças administrativas subsidiaram um fechamento institucional. Mas, como em toda narrativa humana, o fim técnico não apaga o que ficou no tecido das vidas. A ausência que se prolongou por décadas deixou marcas emocionais e biográficas que permanecerão nas lembranças de quem viveu os anos de incerteza. Para os netos e bisnetos, o legado é agora um conjunto de histórias que circulam em almoços de família, em registros fotográficos e numa peça de metal azul que, para sempre, conterá um episódio de suas trajetórias. No balanço final, o caso que nasceu com a manchete "Sumiu em 1954, DKV Vemag de comerciante é encontrado submerso a 6 metros de profundidade em represa de SP" é, ao mesmo tempo, um enredo sobre tecnologia e uma narrativa sobre o tempo. A represa funcionou como uma cápsula do tempo, preservou materialmente um veículo e, junto com ele, fragmentos de uma vida. A perícia científica devolveu identidade e permitiu um rito de passagem. E a cidade, que durante décadas viveu com uma pergunta sem resposta, ganhou não só informações técnicas, mas também a oportunidade de transformar o episódio em memória coletiva, em políticas de prevenção e em lições para o futuro. Ao final, resta uma imagem que simboliza bem a ambivalência da descoberta. O DKV azul, agora limpo e exposto, luzindo com seus elementos originais revisitados pelos técnicos e preservadores, ao lado de uma placa que narra com sobriedade a trajetória da peça, de objeto cotidiano a testemunha silenciosa. Para quem olha, o carro é tanto símbolo de modernidade dos anos 1950, quanto um lembrete da precariedade dos aparelhos humanos diante do acaso. Para a família, é sobretudo um elo que trouxe respostas depois de 7 décadas. Conte nos comentários qual momento desta história mais te tocou. Compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por mistérios históricos ou por histórias de memória e patrimônio. E, se quiser acompanhar mais relatos como este, deixe sua sugestão para os próximos casos abordados no canal.